Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje a gente vai lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, fazer o nosso devocional do dia de hoje. E fazendo essa leitura, a gente pode perceber que Davi, durante um curto período de tempo, o filho dele, Salomão, dividiu a monarquia entre Davi e Salomão. E a presença de Davi dava segurança, mas ele sabia que logo seria privado da sua companhia. E seguro que logo morreria Davi, cuidou de dar as últimas e mais preciosas instruções para o seu filho. O maior legado que ele deixaria não seria o reino, não seria as riquezas, não seria o poder, mas conselhos preciosos que fariam do reinado de Salomão o mais celebrado da terra. Israel estava carecendo de um líder cuja hombridade fosse a sua maior qualidade. Um homem que, por sua coragem e integridade, governasse a nação, mediante um exemplo pessoal de confiança em Deus e obediência à sua palavra, que ele teve com o pai dele, que governasse bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois sendo assim, nunca lhe faltaria sucessor do trono de Israel. Davi se empenhou muito em inculcar na mente de Salomão conselhos que pudessem ajudar ele a não cometer os mesmos erros que ele cometeu e manter perto de si somente aqueles que eram confiáveis. Então, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E além da morte de Davi, o capítulo de hoje nos apresenta mais 3 mortes. Depois de um pedido malicioso, Adonias foi morto a mando de Salomão. Ao pedir por mulher a concubina de seu pai, Adonias tentou assumir de forma traiçoeira a mesma postura de Absalão quando se deitou com as concubinas de Davi. Joabe, porém, havia se tornado um homem fingido, a fim de não perder a sua posição, matando 2 inocentes. E Simei, mesmo recebendo de Salomão o indulto, descumpriu o juramento feito e teve que pagar com a sua própria vida. Desde a entrada do pecado do mundo, a morte tem sido a nossa maior inimiga, amados. Ela não escolhe credo, ela não escolhe etnia, ela não escolhe condição social. Todos nós já vivemos condenados a morrer. E como disse Davi, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Como escreveu o próprio Salomão, ao pó volte a terra como era, e o espírito, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. A palavra espírito aqui significa vento, sopro de vida, ou seja, o verso se refere à composição original do homem ao ser criado. Então tomou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Quando a Bíblia fala que Davi descansou, é porque a morte é comparada a um descanso. Jesus, ele mesmo declarou, referindo-se à morte de Lázaro, nosso amigo Lázaro adormeceu. Isso quer dizer que existe um sono da morte? Não. Existe um momento intermediário, onde aqueles que estão mortos, eles estão conscientes, eles estão salvos, mas eles ainda não receberam o final da sua promessa, que será junto conosco, os corpos glorificados e o reino junto com Cristo. Que a gente possa entender isso. Davi, ele não pode ter deixado o melhor exemplo, mas a raiz de Davi nos deixou o incontestável exemplo da promessa de que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para os fiéis servos do Senhor, a morte continua sendo o inimigo, mas o inimigo que já foi derrotado na cruz e na tumba vazia. Não sejamos, pois, amados, ignorantes quanto aos que dormem, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Venha logo, Senhor Jesus. Venha conosco, para que nós possamos reinar com o Senhor. Um excelente dia.